Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Michele e hoje eu tô aqui para falar sobre Espiritismo. O Livro dos Espíritos. Vamos ler o capítulo 1. No vídeo anterior eu fiz a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, aleatoriamente. E hoje eu vou fazer a leitura do Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Deus e o Infinito, capítulo 1. O que é Deus? Resposta: Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. 2. Que se deve entender por infinito? Resposta: o que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo o que é desconhecido é infinito. Número 3. Poder-se dizer que Deus é infinito? Definição incompleta. Resposta: pobreza da linguagem dos homens, que é insuficiente para definir as coisas que estão acima de sua inteligência. Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é infinito é tomar o atributo pela própria coisa e definir uma coisa que não é conhecida por uma coisa que não o é mais. Provas da existência de Deus. 4. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Resposta: no axioma que aplicais às vossas ciências. Não é efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e vossa razão vos responderá. Para crer em Deus, basta lançar os olhos sobre as obras da criação. O universo só existe. Ele tem, pois, uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo o efeito tem uma causa e adiantar que o nada pode fazer alguma coisa. Número 5. Que consequência se pode tirar do sentimento intuitivo de que todos os homens carregam em si mesmos a existência de Deus? Eles respondem que Deus existe, porque de onde ele viria este sentimento se ele não repousasse sobre nada? É ainda uma consequência do princípio de que não há efeito sem causa. Número 6. O sentimento íntimo que temos em nós mesmos da existência de Deus não seria o fato da educação e o produto de ideias adquiridas? Eles respondem. Os espíritos respondem: se assim fosse, por que os vossos selvagens teriam esse sentimento? Se o sentimento da existência de um ser supremo não fosse senão o produto de um ensino, ele não seria universal e não existiria, como as noções de ciência, senão naqueles que teriam podido receber este ensino. Número 7. Poder-se-ia encontrar a causa primeira da formação das coisas nas propriedades íntimas da matéria? Resposta: mas então qual seria a causa dessas propriedades?
é preciso sempre uma causa primeira. Atribuir a formação primeira das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, porque essas propriedades são, elas mesmas, um efeito que deve ter uma causa. Vamos agora ler o número 8. Pergunta: que pensar da opinião que atribui a formação primeira a uma combinação fortuita da matéria, de outro modo dita, ao acaso? Resposta: outro absurdo. Que homem de bom senso pode olhar o acaso como um ser inteligente? E depois, que ao acaso nada. A harmonia que regula as atividades do universo revela combinações e fins determinados e por isso mesmo revela uma força inteligente. Atribuir a formação primeira ao acaso seria um contrassenso, porque o acaso é cego e não pode produzir os efeitos da inteligência. Um acaso inteligente não seria mais o acaso. Número 9. Pergunta: onde se vê na causa primeira uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Tem resposta. Tendes um provérbio que diz isto: pela obra se reconhece o artífice. Pois bem, olhai a obra e procurai o artífice, e o orgulho que engendra a incredulidade. O homem orgulhoso não vê nada acima dele, e é por isso que ele se chama espírito forte. Pobre ser que um sopro de Deus pode abater. Julga-se o poder de uma inteligência pelas suas obras. Nenhum ser humano, não podendo criar o que a natureza produz, a causa primeira, pois é uma inteligência superior à humanidade. Quaisquer que sejam os prodígios realizados pela inteligência humana, essa inteligência tem ela mesma uma causa, e quanto mais o que ela realiza é grande, mais a causa primeira deve ser grande. Esta inteligência é a causa primeira de todas as coisas, qualquer que seja o nome sobre o qual o homem a designe. Então vamos ver. A gente não pode, assim, comparar uma coisa que seja igual a Deus. Deus é único. A gente pode citar alguns atributos da divindade. Número 10. Pergunta: o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Resposta: não. É um sentido que lhe falta. Não sabemos tudo de Deus, né? Mas sabemos que Ele é todo poderoso, que Ele é bom e Ele é justo. Pergunta número 11. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Resposta: quando seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição, estiver próximo dele, então ele o verá e o compreenderá. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem
o confunde frequentemente com a criatura da qual atribui as imperfeições. Mas, à medida que o senso moral se desenvolve nele, o seu pensamento penetra melhor o fundo das coisas, e dele se faz uma ideia mais justa e mais conforme à sã razão, embora sempre incompleta. Número 12. Se não podemos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter uma ideia de algumas de suas perfeições? Resposta: sim, de algumas. O homem as compreende melhor à medida que se eleva acima da matéria. Ele as entrevê pelo pensamento. Número 13. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa de seus atributos? É claro que não. Do vosso ponto de vista, sim, porque credes tudo abraçar, mas sabei bem que há coisas acima da inteligência do homem, mais inteligente, e para os quais vossa linguagem limitada, as vossas ideias e as vossas sensações não têm expressões. A razão vos diz com efeito que Deus deve ter essas perfeições no supremo grau, porque se delas tivesse uma só de menos ou não fosse de um grau infinito, ele não seria superior a tudo. E por consequente não seria Deus, por estar acima de todas as coisas. Deus não deve suportar nenhuma vicissitude e não tem nenhuma das imperfeições que a imaginação pode conceber. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Vamos agora falar do capítulo 4, da pluralidade das existências, aqui da reencarnação. 166. A alma que não alcançou a perfeição na vida corpórea, como acaba de se depurar? Resposta: suportando a prova de uma nova existência. Como a alma realiza essa nova existência? É por sua transformação como espírito? Resposta: a alma, em se depurando, sofre sem dúvida uma transformação, mas para isso é necessária a prova da vida corporal. A alma tem, pois, várias existências corporais? Resposta: sim, todos nós temos várias existências. Os que dizem o contrário pretendem vos manter na ignorância em que eles próprios se encontram. É seu desejo. Pergunta: parece resultar desse princípio que a alma, depois de ter deixado o corpo, toma um outro. Dito de outro modo, ela se reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? Resposta: sim, é evidente. 167. Qual que é o objetivo da reencarnação? Resposta: expiação,
aprimoramento progressivo da humanidade, sem o que, onde estaria a justiça? Número 168. A cada nova existência, o espírito dá um passo no caminho do progresso quando está despojado de todas as suas impurezas. Não tem mais necessidade de suas provas da vida corporal. Pergunta 169. O número de encarnações é o mesmo para todos os espíritos? Resposta: não. Aquele que caminha depressa se poupa das provas. Todavia, essas encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porque o progresso é quase infinito. Ou seja, o progresso ele é quase que infinito, né? A gente está aqui para aprender, sempre aprendendo com os outros, né? Cento e 171. Justiça da reencarnação. Sobre o que está baseado o dogma da reencarnação? Sobre a justiça de Deus e a revelação, pois repetimos sem cessar: um bom pai deixa sempre aos seus filhos uma porta aberta ao arrependimento. Não lhe diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles que não dependeu deles mesmos se melhorarem? É que todos os homens não são filhos de Deus? Não, é senão entre os homens egoístas que se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem perdões. E os castigos sem perdão. Todos os espíritos tendem à perfeição. Todos nós chegaremos à perfeição. E para isso Deus lhe fornece os meios pelas provas da vida corpórea. Mas em sua justiça, faculta-lhes realizar em novas existências o que não puderam fazer ao concluir numa primeira prova. Não estaria nem segundo a equidade, nem com a bondade de Deus castigar para sempre aqueles que puderam encontrar obstáculos ao seu progresso fora da sua vontade, no próprio meio onde se acham colocados. Se o destino do homem está irrevogavelmente fixado após sua morte, Deus não teria pesado as ações de todos na mesma balança e não os teria tratado com imparcialidade. A doutrina da reencarnação, isto é, aquela que consiste em admitir para os homens várias existências sucessivas, é a única que responde à ideia que fazemos da justiça de Deus em relação aos homens colocados em uma condição moral inferior. A única que pode nos explicar o futuro e fundamentar nossas esperanças, uma vez que nos oferecem o meio de resgatar nossos erros através de novas provas. A razão indica e os espíritos nos ensina. O homem que tem consciência da sua inferioridade tem na doutrina da reencarnação
uma esperança consoladora. Se acredita na justiça de Deus, não pode esperar por toda a eternidade estar em pé de igualdade com aqueles que agiram melhor do que ele. O pensamento de que essa inferioridade não o deserdará para sempre do bem supremo e que ele poderá conquistar por novos esforços sustenta e lhe reanimam a coragem. Qual é aquele que no fim do seu caminho não lamenta ter adquirido muito tarde uma experiência que não pôde mais aproveitar? Essa experiência tardia não está perdida. Ele a aproveitará numa nova vida. Olha, eu vou ler aqui, voltando no capítulo 2. Propriedades da matéria. A ponderabilidade é um atributo essencial da matéria. Resposta. Da matéria como a entendeis. Sim, não da matéria considerada como fluido universal. A matéria etérea e sutil que forma esse fluido é imponderável para vós. E nem por isso é menos o princípio da vossa matéria pesada. A gravidade é uma propriedade relativa, fora das esferas de atração dos mundos, não há peso, do mesmo modo que não há nem em cima, nem acima, nem abaixo. Pergunta 30. A matéria é formada de um só ou de vários elementos? Resposta. Aqui responde que de um só elemento primitivo. Os corpos que considerais como corpos simples não são verdadeiros elementos nas transformações da matéria primitiva. De onde provém Pergunta número 31. Desculpa. 31. De onde provêm as diferentes propriedades da matéria? Resposta. São modificações que as moléculas elementares sofrem pela sua união e em certas circunstâncias. 32. Segundo isso, os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não seriam senão as modificações de uma só e mesma substância primitiva? E eles respondem, sim, sem dúvida. E que não existem senão pela disposição de órgãos destinados a perceber. Esse princípio é demonstrado pelo fato de que todo mundo não percebe as qualidades dos corpos do mesmo modo. Então, todo mundo não percebe as qualidades dos corpos do mesmo modo. Um acha uma coisa agradável ao gosto, outro acham ruim. Alguns veem azul e outros veem vermelho. O que é um veneno para uns é inofensível ou salutar para outros. Número 33.
A mesma matéria elementar é suscetível de receber todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? Resposta: sim, isso é o que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Número 1. O oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono e todos os corpos que catalogamos como simples não são senão modificações de uma substância primitiva. Na impossibilidade em que estamos até o presente de remontarmos a não ser pelo pensamento a essa matéria primitiva, esses corpos são para nós verdadeiros elementos e podemos, sem maiores consequências, considerá-los como tais até nova ordem. Essa teoria parece dar razão à opinião daqueles que não admitem na matéria senão duas propriedades diferenciais: a força e o movimento, e que pensam que todas as outras propriedades não são senão efeitos secundários, variando segundo a intensidade da força e a direção do movimento. Número 34. As moléculas têm uma forma determinada? Sem dúvida, as moléculas têm uma forma, mas que não é para vós apreciável. Pergunta: essa forma é constante ou variável? Resposta: constante para as moléculas elementares primitivas, mas variáveis para as moléculas secundárias que não são as mesmas senão aglomerações das primeiras. Porque o que chamais molécula ainda distante da molécula elementar. Espaço universal. O espaço universal é infinito ou limitado? Resposta: infinito, supondo que limites que haveria além. Isto te confunde razão, bem eu sei. E todavia tua razão diz que não pode ser de outro modo. Ele é como o infinito em todas as coisas. Não é na sua pequena esfera que o podereis compreender. Supondo-se um limite ao espaço, por mais distante que o pensamento o possa conceber, a razão diz que, além desse limite, há alguma coisa, e assim passo a passo, até o infinito, porque se essa alguma coisa fosse o vazio absoluto, ainda assim seria o espaço. Pois é, gente, essa foi a nossa conversa com perguntas e respostas do Livro dos Espíritos. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, comenta e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam saber a respeito do Espiritismo. No meu canal eu trato
da síndrome de Turner. E para quem não sabe, a síndrome de Turner é uma doença genética que causa em mulheres a ausência do cromossomo X, e eu tenho a síndrome de Turner. E no meu canal tenho vídeos que eu conto um pouco da minha história, um pouco da síndrome de Turner que eu tenho. Espero que tenham gostado. É uma leitura do livro, né? Fiquem com Deus. Tchau.